O centro do Rio de Janeiro conta a história de uma república velha 100% masculina. Nomes como Floriano Peixoto, Marechal Deodoro, Benjamin Constant podem facilmente ser encontrados nos nomes de ruas, logradouros, praças e monumentos. Mas se 50% da população brasileira era feminina, onde elas estavam até 1932, quando passaram a ter o direito do voto no Brasil? O Brasil está em mudança, bota abaixo, velocidade, trens, carros chegando, telegrafia, telefonia, gramofones. As mulheres estão cortando os cabelos, elas estão encurtando as saias, elas estão entrando no mercado de trabalho, porque essas grandes cidades vão demandar muita mão de obra feminina, mas na hora de votar, que pena, não pode. Não pode porque há uma resistência enorme dos homens brasileiros e das autoridades e dos políticos que as mulheres deixem, quer dizer, diante de todas essas transformações que já estão mexendo com a cabeça dos homens, é muito perigoso que, além disso, elas tenham participação política. É uma delícia e chega mesmo a ser risível a leitura que a gente faz dos jornais da época, dando razões para a mulher não ter acesso à vida política. Ah, ela vai trocar a sombrinha rendada pelo cacete eleitoral? Em todas as culturas do mundo, uma mulher individualista que não pense na família vai rivalizar com o homem, e o homem é o chefe da casa. Então, essa fieira, né, de explicações se amontoa. 13 de junho de 1917. O futuro presidente de Minas, o senhor Arthur Bernardes, manifestou-se desse modo. Sou contra a concessão do voto às mulheres, principalmente porque seria desviá-las de deveres de ordem moral mais importantes que o voto. O senhor Alaor Prata diz-nos que é contra e tem para isso suas razões. As mulheres devem votar, afirma o senhor Marculino Barreto, mas dirigidas por um bom chefe. O lugar da mulher era o lar. Obviamente não se fosse pobre. Nesse caso, ser explorada no trabalho, talvez não tivesse problema algum. Se a gente vai falar aí do início da industrialização, a gente está falando de uma grande absorção de uma mão de obra feminina e mesmo de uma mão de obra infantil que vai começar a trabalhar então nesses espaços industriais. As mulheres, elas eram muitas vezes preferidas, inclusive, de alguns setores industriais, como setores têxteis, né? E elas vão, muitas vezes, receber menos do que os operários homens, né? Então, isso também gera sua absorção no mercado de trabalho. E, inclusive, essas mulheres, elas faziam greve, elas faziam mobilizações, muitas vezes sofriam, inclusive, preconceito dos seus próprios colegas no momento que se fortalece a industrialização, especialmente no começo do século XX. Poderia fazer uma análise para a gente sobre a existência ou não de um movimento sufragista no Brasil? Ora, a coisa começa nos Estados Unidos, né, que começa a falar em voto feminino, mas é muito interessante, é só o voto. Não se fala em igualdade, não se fala em revolução, né? É só o voto. O sufrágio feminino foi uma das grandes bandeiras da primeira metade do século XX. Mas quando observamos o contexto político dos países onde ele foi aprovado, o mesmo padrão se repete. Quase sempre que o voto é universal, ele acaba neutralizado por alguma ditadura. Um fenômeno que os movimentos sociais hoje chamariam de backlash. E uma prova de que mudanças maiores também seriam necessárias.
Mas muito antes disso, uma figura feminina interessantíssima, que é a Leolinda Daltro, já havia fundado uma federação republicana feminina. Ela é professora, ela começa a circular pelo Brasil, porque ela está preocupada em fazer os índios brasileiros participarem da nação brasileira através da educação. E já nessa época comenta-se a importância do voto. Mas a coisa realmente vai acontecer com a nossa conhecidíssima Berta Lutz, que é uma mulher também fora da curva, de classe social muito alta. O pai dela era um dos médicos mais conhecidos do Brasil, um grande especialista em doenças tropicais. Ela vai, portanto, estudar na Inglaterra e na França, especialista em batráquios. Eu até brinco que ela acostumou a engolir sapos, aprendeu a engolir sapo, porque ela vai engolir muito sapo aí, lutando pelo sufragismo. Ela chega ao Rio de Janeiro com 24 anos, essas ideias todas estão borbulhando, essa questão do voto feminino, e ela então usa a Revista da Semana para publicar um artigo extremamente feroz em que ela diz que não conhece cidade no mundo onde a mulher seja mais desrespeitada do que a cidade do Rio de Janeiro, e que ela acha que as mulheres do Brasil só servem para caricaturas ou para risadas. É realmente um artigo notável que vale a pena ser conhecido, e a partir daí ela começa a militância dela em torno do voto. O País, 9 de outubro de 1894. Precisa-se de 2 criadas de cor, de 15 a 25 anos, que não saiam sós. Precisa-se de uma preta de idade, para cozinhar e lavar, em casa de um casal sem filhos. Nas primeiras décadas do pós-abolição, anúncios como esse eram comuns nos jornais de maior circulação do país. Enquanto a primeira onda do feminismo ganhava força no exterior e repercutia na elite nacional, a mulher negra tinha o seu lugar determinado na incipiente República Brasileira. O grande estigma da mulher negra é o do serviço doméstico, né? Dos cuidados da casa, mas dos cuidados do trabalho pesado da casa. Não é quem organiza a casa, é quem executa, né, a limpeza, a lavagem das roupas, a criação dos filhos, ou a amamentação dos filhos, isso também era muito frequente, que, sem sombra de dúvida, é uma herança da escravidão e de um lugar da escravidão muito específico, que é o escravizado doméstico, ou sobretudo a escravizada doméstica, que era o tipo, né, de escravizado mais frequente. O lugar da mulher negra é esse lugar muito determinado, inclusive geograficamente, assim, dentro da casa, né, tem essa coisa da área de serviço, do quarto de empregado. O Brasil é o único país que tem essa interferência na própria organização arquitetônica da morada, que é um espaço para a empregada, que geralmente não tem janela, né? Ela é responsável por criar, por alimentar boa parte da elite brasileira, mas o lugar dela e o lugar dos descendentes dela é o mesmo, né? Ele está muito bem configurado. E é claro que a gente também pode falar dos debates que tem da amamentação. Então a gente vai ter, inclusive, muitas mulheres feministas brancas que vão criticar a amamentação pelas amas de leite, que eram majoritariamente mulheres negras, com a justificativa de que isso criaria laços mais higiênicos e mais afetivos das mulheres brancas com seus próprios filhos. Então, é claro que a gente consegue, com o nosso olhar, também já perceber que também não é porque essas mulheres brancas eram feministas que elas não reproduziam também, em muitos momentos, alguns desses discursos higienistas e que vão ter aí nuances racistas dentro das suas ideias. A gente não pode esquecer que a história do Brasil é uma história racista. E ela vai, obviamente, operar também numa perspectiva de gênero. Não tem como pensar na questão de gênero sem trazer, isso é um equívoco quando isso não é feito dessa forma, sem trazer a questão racial junto. Então, não existe essa categoria mulher universal. Essa mulher universal geralmente é uma mulher branca. Então, o que é ser mulher? O cuidado com o cabelo, a pele tem que ser alva. Bom, só isso já é suficiente para deixar as mulheres negras e mestiças, enfim,
completamente de fora. Em 26 de outubro de 1914, a primeira-dama Nair de Tefé escandalizou o Rio de Janeiro ao tocar em seu violão no Palácio do Catete o popular Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Entre as reações mais raivosas esteve a do senador Rui Barbosa. Em suas palavras, o corta-jaca vem a ser a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras de música de Wagner. E como não se quer que a consciência desse país se revolte? Preconceitos à parte, o escândalo do corta-jaca demonstra-nos a capacidade das mulheres na Primeira República de fazer política, mesmo fora da via eleitoral. Nomes como Chiquinha Gonzaga e Nair de Tefé não foram as únicas. Mulheres de diversas classes sociais e referências político-ideológicas contribuíram profundamente para a construção da República Brasileira. Você tem a participação de uma política do cotidiano. Isso também é possível de vislumbrar nessa Primeira República, né? São mulheres negras que estão tecendo redes, participando de movimentos, agremiações, uma série de movimentos para garantir não só a subsistência da sua família, mas também a possibilidade do samba, né? A tia Seata, porque a tia Seata ela não é política? A baiana Hilária Batista de Almeida, mais conhecida como tia Seata, comandou no início do século XX uma das primeiras rodas de samba do Rio de Janeiro. A sua casa e as suas festas foram frequentadas por gênios, como Pixinguinha e Donga. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria... Essa é uma história que também precisa ser contada. Porque a gente também não pode exigir das mulheres negras algo que o mundo que elas viviam não podia dar. Eu quero uma grande representante negra, enfim, parlamentar. Isso não está assim. A gente pode até conseguir encontrar uma ou duas, mas isso não está posto na estrutura. A gente vive num mundo que tem uma estrutura social, que é racista, que é machista. A gente tem que entender o mundo delas. E elas estão ali tecendo o tempo todo outras possibilidades de existência. Então, só tem sentido a gente começar no século XIX a falar de que mulher precisa ficar em casa para cuidar da família, quando as mulheres estão tendo múltiplas experiências nos espaços públicos. Então é claro que as mulheres, nas suas mais diversas origens sociais, nas suas mais diversas questões raciais, elas vão estar circulando nesses espaços, sejam como trabalhadoras, literatas, seja como prostitutas, porque a gente também vai ter durante essa reforma urbana um espaço da prostituição conformado, né? Todas essas teses higienistas que vão também embasar a reforma urbana vão construir o espaço periférico onde a prostituição podia acontecer e podia ser devidamente controlada, podia ser devidamente higienizada, digamos. Todo final de século é um período de esperança na mudança. O Brasil, da virada do século XIX para o século XX, não foi diferente. As grandes avenidas, os grandes teatros, as grandes construções são a prova disso. Este também foi o período da multiplicação de revistas e jornais. E nestes, a presença das mulheres começa a se efetivar.
nós vamos ver todo um contingente de mulheres que começa a escrever na imprensa, que começa a fazer poesias. Nós vamos ver uma multiplicidade de jornais que vão aparecendo, inclusive para mulheres, correios femininos, jornais dirigidos por mulheres. E é interessante como a tônica é sempre a mesma. Educação para a mulher vem junto com emancipação feminina. Então, nós vamos ter muitas mulheres que vão criar jornais, circular ideias de mulheres, que vão começar a circular filosofia de mulheres, pensamentos críticos, ou mesmo, e muito, né, a literatura. Então, a gente tinha tantos jornais que eram criados, editados por mulheres, mas que também aceitavam homens, né, nas suas publicações, quanto a gente tinha também jornais que eram apenas feitos por mulheres. Vou dar 2 exemplos, né? A gente tem o A Mensageira. Ele é um jornal que vai ter alguns textos feministas, mas também vai circular bastante literatura, vai acabar circulando dicas de costura, dicas de moda. Por outro lado, a gente tem jornais que a gente pode chamar, entre aspas, de mais radicais, como é o caso do jornal A Família, que é da Josefina Álvares de Azevedo, uma feminista convicta, que vai ser uma grande defensora do voto feminino e que vai se comprometer com a crítica do que ela chama de escravização da mulher. Tem um caso que eu acho que é muito interessante, que é uma mulher fundamental para se pensar o século XX no Brasil, que é a Laudelina de Campos Melo. Ela funda o primeiro sindicato das domésticas no Brasil, isso já era varguista, mas ela é uma mulher que nasce no comecinho do século XX, então a experiência de juventude dela se dá num clube da cidade que ela nasceu, se não me engano, Poços de Caldas, uma cidade mineira. Então ela tem uma experiência de vida política de ser uma das organizadoras desse Clube 13 de Maio e trazer o debate racial para esse clube. Então ela é formada, a experiência juvenil dessa mulher se dá nessas agremiações negras que existiram aos montes no Brasil. E obviamente ela foi informada por essa e formada por essa experiência para ser talvez uma das mulheres negras mais importantes da história do Brasil. Por trazer o debate, que é um debate que diz respeito à grande maioria das mulheres negras brasileiras, que são mulheres que trabalham no serviço doméstico. E isso é uma história estrutural da nossa experiência republicana, que só começou a ter alguma mudança com as políticas de cota racial. Então, hoje eu tenho alunas, em 2021, que são a primeira geração que tem a possibilidade de não serem domésticas. Olha, eu gosto de dizer sempre que os problemas vêm junto com as soluções. Quer dizer, eu não gosto de pensar só um lado da história, né? Eu gosto sempre de pensar como esse lado pode ser matizado por conquistas, por avanços, por pessoas que percebem muitas vezes antes do tempo, né, que há algo a fazer. Então, o que eu tenho visto na história das mulheres é, de fato, muito sofrimento, muita violência, mas eu tenho visto muita conquista também. Eu acho que as mulheres brasileiras sozinhas, tocaram fazendas, tocaram negócios, né? Aprenderam a ler tardiamente, muitas vezes com os filhos, mas eu gosto sempre de mostrar que o lado B do disco existe, é preciso tocá-lo. Eu acho que até para a autoestima das mulheres brasileiras. Muitas coisas estão se transformando, claro, mas dentro do campo institucional a gente ainda tem uma desigualdade gigantesca nesse âmbito da representatividade. Até pouco tempo atrás, era extremamente complicado no SUS, por exemplo, você conseguir fazer uma laqueadura, você conseguir colocar um DIU. Então, até pouco tempo atrás, você precisava de uma assinatura por escrito do seu marido, do seu cônjuge, autorizando você a fazer essas intervenções, que são intervenções de contracepção. Então, de alguma forma, a gente consegue ainda entender isso como nuances que vão se conformando a partir do fato de a nossa estrutura política ainda estar nas mãos de quase as mesmas famílias que estão desde o final do século XIX e início do século XX.